Fala meus amigos e minhas amigas corintianas. Estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Deixa seu like, se inscreve no canal e deixe também seu comentário. Vamos pro vídeo. Ontem, jogo decisivo pelo Campeonato Paulista, valendo vaga para a grande decisão e deu... Vamos ver se eu apontei pro lado certo. Não é o Eugênio não, ali ó. Deu Corinthians, deu Ramon Dias, não é você, Eugênio, é o Ramon Dias. Vamos ouvir personagens da classificação corintiana e da eliminação santista. Vamos lá. Sabemos que estamos 3-0 abajo y por supuesto tiene que ser principalmente intentar jugar, porque si nosotros jugamos, generamos fútbol, podemos llegar a la concreción como lo hicimos hoy. Entonces el equipo manteniendo la tranquilidad, la presión existe porque tenemos que revertir una situación difícil, pero el equipo está fuerte mentalmente, está fuerte, está bien, uno se siente orgulloso porque en los momentos difíciles el equipo tiene ese carácter, esa determinación y la gente lo siente. La verdad que fue un momento bonito de felicidad poder hacer un gol y colocar a Corinthians en una final que merecemos, ¿no? Que o clube merece. Pô, é uma alegria muito grande, eu quero estar ajudando de qualquer forma, me entregando em campo, fazendo gol, dando assistências, continuar correndo, me sacrificando para esse clube gigantesco. Mais uma vez fizemos uma grande primeira parte, no segundo tempo, depois do 2-1, com as alterações que foram feitas, a equipa voltou a dar uma resposta muito positiva. Era muito difícil poder ligar o jogo e chegar por fora e colocar a bola na área. Há que reforçar muito aquilo que esta equipa tem vindo a fazer, essencialmente nestes últimos 25 dias, porque foi precisamente há 25 dias que nós jogámos aqui contra este mesmo Corinthians, em circunstâncias totalmente diferentes. E hoje a equipa mostrou aquilo que é a sua identidade competitiva em termos de querer jogar o nosso jogo, independentemente, com todo o respeito do adversário que tem pela frente. Vamos tristes porque queríamos disputar esta final. Infelizmente isso não aconteceu, mas estamos seguros que esta equipa vai continuar a crescer. Identidade competitiva do Peixe, mas pouco futebol, pouco trabalho para o goleiro Hugo. Não é, professor Caixinha? Não é, Eugênio Leal? Calma, daqui a pouco vamos falar de Neymar. Calma, corneteiros aí de casa. Agora vamos falar do jogo, amigo Eugênio. Você discorda de mim? Não discordo, concordo, mas também não acho que foi uma atuação desastrosa do Santos. Teve momentos interessantes no jogo, alternando, né, o momento de estar melhor na partida com o Corinthians. Acho que o Santos acabou cometendo erros em alguns momentos assim mais individualizados que influenciaram o andamento do placar. Mas teve momentos em que conseguiu pressionar bem, impediu o Corinthians de sair jogando, recuperar a bola no campo de ataque. Faltou um pouco mais de verticalidade em alguns momentos de posse de bola. Mas conseguiu ir buscar o empate quando saiu atrás no placar. Conseguiu, em determinado momento do jogo, até mesmo quando faz as substituições no segundo tempo, as entradas do Roleiser e do Barreal dão mais volume de jogo à equipe do Santos, mas acaba sofrendo um gol também, que tem alguns erros individuais. Esse gol aí. Esse aí. E acaba não conseguindo aí, com 2-1 no placar, ele não consegue mais ter as forças que teve, né, quando estava perdendo de 1-0 para buscar o empate. Acho que aí perde a cabeça, né? O Zé Ivaldo ali joga fora qualquer chance de reação do Santos, quando ele é expulso por uma falta muito dura que faz em cima do Yuri Alberto. E aí não tinha mais força mesmo o Santos para buscar a reação. O Corinthians consegue administrar. Não acho que seja assim, um balanço péssimo do Santos depois da derrota. É um time que está se formando ainda, muita gente chegando. Você vê o Roleiser entrando aos poucos no time, Barreal entrando. São jogadores que vão dar... O David Washington, né, que chegou há pouquíssimo tempo, vão dar opções para o Caixinha pensando no Campeonato Brasileiro. Mas ontem, que era um jogo decisivo, que era o jogo Paulo Continua, não foi suficiente. Professor Celso Mário Pereira, virtudes, defeitos do eliminado Santos, virtudes
defeitos, preocupações de quarta-feira para o classificado Corinthians? Diga, professor. O Santos acho que foi uma sementinha, né? Da semente de um time. Caso da Eibar à parte, o Santos tem ali o embrião, mais do que um embrião, já está se formando um time. Eu acho que essa é a diferença. O Corinthians, apesar dos seus defeitos, você falou de defeitos e virtudes, o Corinthians tem muitos defeitos. Aquela bola aérea, o gol que toma todo o jogo da mesma maneira, mas também tem qualidades. Tem qualidades de ter um jogador como o Garro, que faz aquele segundo gol, que é o que o Santos não tinha ontem. Tem qualidades já... Aliás, a jogada foi do lateral, do argentino, Anguilleri, né? Bom, Anguilleri boa jogada, hein? Bem. 2 jogos, 2 assistências. Mas quarta-feira não pode ter Anguilleri, né? Porque não está inscrito. Não tá. Então foi o suficiente para ganhar do Santos, e não é pouco. Não é pouco, é um jogo pegado, o primeiro tempo foi muito pegado, é um clássico tradicional. Eu acho que o Corinthians não foi tão mal assim. É que a gente está com a perspectiva da quarta-feira, onde tem que fazer muitas coisas que não mostrou no jogo de ontem. Mostrou os defeitos de sempre, algumas das qualidades... Você falou não foi tão mal, você achou que foi mal o Corinthians? Não, é que... merecido, não foi? É que ele está pensando na quarta-feira. Você colocando a quarta-feira como objetivo... Precisa jogar mais, quarta-feira, concordo. Precisa jogar mais na frente e atrás também. Porque diferença de 3 gols você faz também não tomando gols. Claro. Defesa não é confiável. O Corinthians tomou um gol àquela altura do jogo lá, já podia ter tomado o gol no lance que originou o escanteio para o Santos. Então não é uma coisa... Mas a quarta-feira como meta, professor, ganhou o jogo, né? Sim. Se não tivesse ganho o jogo ontem, tirou o problema do caminho. Pesado para quarta-feira. Ganhando o jogo, classificando para a final, ganha sobrevida para buscar alternativas, para ter uma atuação mais efetiva, né, mais agressiva, como disse, mais equilibrada, sem poder levar a gol também. É muito difícil o objetivo, mas está vivo. Está vivo, mas contando assim com algo que ainda não apareceu. Né? Não teve o diferente. O que o Corinthians fez a mais é o Corinthians de sempre. É o Corinthians que se paga pelos lances que consegue na frente, que cobrem as bobagens que são feitas atrás. Então, por uma vitória por 3 gols de diferença, tem que mudar alguma coisa. E me chamou a atenção o Ramon na coletiva. Eu acho que ele está entrando naquele o modo Vasco. O que salva o Ramon é o Emiliano. Mas o mesmo Emiliano ali está concordando. Ele estava no Vasco? A mesma coisa, parece que é o mesmo discurso da coletiva anterior, que por sua vez é o mesmo discurso da outra. Ele fala pouco do jogo, ele fala pouco de caminhos para uma evolução, que o time precisa evoluir para fazer 3 de diferença. No Paulista, está vivo, esperando agora um adversário que vai ser outra pedreira. Eu ousaria dizer que qualquer que seja o adversário do Corinthians na final, vai dar mais trabalho que o Santos. São times mais formados que o Santos. E essa evolução, por onde vai acontecer essa evolução? É uma resposta que o Ramon não tem dado nem nas coletivas, nem em campo. Por que é o Martínez que está marcando o Tiquinho, depois que a bola passa pelo Félix Torres, tendo o Gustavo Henrique em campo? Questão de posicionamento. Isso é o técnico que tem que dar essa resposta. Só lembrando, professor, você destacou bem, 3 gols de diferença para a decisão pênaltis. E para os pênaltis. Justo. Para se classificar no tempo normal, o Corinthians tem que ganhar de 4 de diferença. Porque ele levou 3-0 lá. É sempre bom lembrar. É isso. Se for 4-1, 3-0, não está classificado. Vai para os pênaltis. Informação para o corintiano aí, que às vezes não acompanhou, né? Nesse fim de semana o Barcelona perdeu do Del Valle de 4-0. Em condições muito especiais. Reservas, o Barcelona de Guayaquil, né? 3 titulares. 3 titulares. O goleiro, o Contreras, né? O Valecilha, que jogou de lateral esquerdo. O goleiro sempre joga, não tem jeito. E o Riveiro, o centroavante, jogou. E ainda no primeiro tempo entrou o Coroço, porque o Barcelona teve um jogador expulso muito cedo. De novo, né? Há 10 minutos, que nem tinha acontecido contra o El Nacional. E aí ele coloca o Coroço para tentar dar um gás, só que acaba levando de 4-0. E ainda teve uma brincadeira no final, que eles não deram a bola do jogo para o Medina, que é o centroavante do Del Valle, que fez 3 gols, né? Tem aquela tradição, né? Toma aqui, não quiseram dar? Não quiseram dar a bola. Aí o Sornosa gravou um vídeo, fez uma bola lá de papel. Então toma aqui a bola do jogo essa e olha lá. Foi a maior derrota do Barcelona no seu estádio. Nunca tinha perdido por essa diferença. Mas isso não significa muita coisa. Não era o Barcelona. Na verdade, 2 titulares, tirando o goleiro, né? Depois entraram outros, tá? No final, ao longo do jogo, entraram mais 4 jogadores considerados titulares, mas não conseguiram fazer o time jogar bem. Sua análise, Mari, de Corinthians 2, Santos 1.
A única derrota do Corinthians no Campeonato Paulista é justamente para o São Paulo, né? Que pode ser um dos finalistas entre Palmeiras e São Paulo. Eu acho que tem algumas coisas para a gente analisar e pontuar dessa partida. Primeiro que, para mim, não interfere, entre aspas, em nada no trabalho do Caixinha evoluindo com o Santos, mas eu ainda não consigo ter certeza se essa evolução ela está quase que 100% relacionada ao Neymar. Porque a gente mostrou aqui na sexta-feira, né, da derrota do Santos na fase de grupos para o Corinthians até essa semifinal, eram 4 vitórias consecutivas do Santos, tomando gol em um único jogo. E o Neymar atuando, né, nessas partidas. E aí ele exatamente não atua ontem. E eu acho que isso mexe com a equipe, mexe com a maneira de jogar, com a maneira de enfrentar o jogo. Eu acho que a ausência dele abalou o grupo, desmotivou o grupo. A gente teve, inclusive, nessa melhora, nesse salto do Santos coletivo, um Soteldo diferente e ontem não apareceu. Então, eu ainda não tenho 100% de certeza se está... Soteldo não apareceu? Ontem não. Jogo decisivo? Nossa. Não apareceu. Então, eu ainda não consigo avaliar se a melhora do Santos nesses 4 jogos, essas 4 vitórias, está 100% relacionado ao Neymar. É bom lembrar, Mari, desculpa eu te interromper, Imagina. Antes das 4 vitórias seguidas, teve alguns empates, já com o Neymar. Inclusive claro, na estreia sim. dele contra o Botafogo, que era o lanterna do campeonato, empatou depois com o Novo Horizontino, que o Santos jogou mal, com o Neymar, lá num domingo à tarde. Teve mais uma que eu não me lembro. Mas foram os primeiros mas jogos ele dele, teve, né? então, ele teve essa evoluindo. melhora física, inclusive. Sim. Ele foi ganhando mais minutos, o Santos foi mudando, o Caixinha foi mudando as peças. A gente falou aqui, mudou o meio de campo, o Gil voltando para a zaga. Então, acho que tá tudo associado ali. E ontem o Neymar não estava, e ontem o Santos não foi bem como foi já com o Neymar. E aí eu não sei definir muito bem se isso está relacionado a ele. Então, para mim, por enquanto, não interfere no trabalho do Caixinha, nesse desenvolvimento, porque o Santos passou por várias fases nesse início de temporada, né? Um início muito ruim, mas ainda um início de trabalho. O Neymar chega, as coisas melhoram, outros jogadores chegam, o mercado do Santos é interessante, o Caixinha muda na equipe, então acho que é muito pouco esse recorte de eliminação para falar se o trabalho do Caixinha foi abalado por isso ou não. A grande verdade é que eu acho que o Santos, mesmo sem o Neymar, ele poderia ter interpretado a partida de uma outra maneira. Ele poderia ter ido para cima do Corinthians, o lateral do Corinthians estava amarelado já no primeiro tempo, o Santos teve 30 minutos do segundo para tentar forçar um segundo cartão amarelo, justamente do lado do Soteldo. Eu acho que o Santos faltou um pouco de malícia para levar o jogo ontem sem o Neymar. Eu achei que poderia ali ter dividido um pouco o protagonismo. Teve bons momentos, assim como teve na fase de grupos. Acho que o Tiquinho fez muito bem o papel dele, sempre forçando muito esse pivô, muito bem na bola aérea. Acho que o Guilherme também tentando algumas coisas. Mas o Corinthians, ele ainda tem jogadores que desequilibram mais do que o Santos, sem o Neymar. Está na figura do Memphis, está na figura do Garro, está na figura do Yuri Alberto. O prof traz que o Corinthians ontem não apresentou nada de novo. Eu acho que apresentou nesse lance, nessa jogada ensaiada que sai o gol. O Eugênio vai avaliar, a gente vai avaliar, mostrar como a defesa do Santos caiu na armadilha do Yuri Alberto, do Yuri Alberto. Então, acho que apresentou muito pouco para 4-0 já garantir classificação Libertadores, muito pouco, obviamente. Mas ontem o Corinthians, acho que ele aproveitou ali o ambiente de arena, aproveitou o ambiente necessitado para Libertadores na questão anímica, e eu acho que o Santos vacilou ali nesse comportamento. Eu acho, Mari, que, assim, a gente viu agora o professor falando que o Corinthians não apresentou futebol suficiente para imaginar que vai ganhar do Barcelona com a vantagem que precisa, né? O Santos você está colocando também. Ontem a gente teve, especialmente no primeiro tempo, um jogo que era um jogo mais de não deixar o adversário jogar do que você jogar. Então, assim, muita falta, jogo muito parado o tempo inteiro, muita catimba, reclamação, disse-me disse e tal, que é aquela tensão do jogo decisivo, do jogo de semifinal. Claro. E aí, quando você tem muita preocupação em evitar que o adversário jogue, você também não consegue jogar. Isso valeu para o Santos, valeu para o Corinthians, porque quando você tem a bola, e aí, tenho a bola, vou atacar. Ih, mas está faltando gente na frente para eu atacar, porque estava o pessoal aqui para recuperar a bola. Então, não saiu muito jogo. Nem de um lado, nem do outro. No segundo tempo é natural que o jogo vai esfriando um pouco, tem o cansaço, tem os jogadores que já começam a evitar, porque já levaram um cartãozinho aqui, outro ali, então não vão tanto para o combate. E aí começa a ter mais jogo. Teve mais bola no segundo tempo do que no primeiro. E aí eu acho que foi o grande momento da ausência de alguém de personalidade
para assumir essa responsabilidade. Talvez não tenha ainda, na ausência do Neymar, esse líder no Santos. Alguém que seja o cara que vá, não é só fazer a jogada diferente, mas também que vai ali comandar o time. Claro. O Corinthians tem mais isso. Antes da gente mostrar uma tela com destaques do Corinthians, quero repetir o que eu já falei aqui. Inclusive que a Mari citou, o Soteldo, e você falou que faltou alguém de personalidade. O Soteldo, que eu volto a repetir, é um jogador rápido, é um jogador de habilidade. Teve uma grande temporada em 2019 e 2020 no Santos, mas poucas vezes na minha vida eu vi um jogador tão badalado, tão tratado como craque, tão elogiado, e que ele decide tão poucos jogos, que raramente faz gol, raramente dá assistência, enfim, raramente dá um chute a gol, como esse rapaz chamado Jefferson Soteldo. E raramente na minha vida eu vi um jogador que fez tão mal a um clube como ele fez no ano do rebaixamento, com indisciplina, com jogos ruins, com falta de futebol, no pior momento da história do Santos, e é tão tratado como craque, como diferente, sinceramente não vejo. Que ele tenha sorte e continue aí e volte a jogar aquele futebol lá de longe de 2019 e 2020. Destaques do classificado Corinthians, na tela do F360. Agora, sintonia fina, jogadores que mais receberam assistências de Memphis no Corinthians. Yuri Alberto, uma. Yuri Alberto, 6 assistências recebidas, desculpe. Primeiro. Outros 4 jogadores, 1 assistência recebida, professor Celso. É isso, é uma das coisas que funcionam no Corinthians, né? Esse pandan do Memphis com o Yuri Alberto no lance do primeiro gol, são essas coisas que diferenciam. Ontem isso foi fundamental. O Corinthians tinha algo que o Santos não tinha. Eu gostei dos 2 começos de tempo do Corinthians, assim como do 2-1 da fase regular do campeonato. Ontem foi o suficiente. Ontem.